Terceiro dia e você aqui acompanhando todos esses conteúdos, e hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante que são as intercorrências. É muito importante que a paciente que se submete à cirurgia, ela seja conscientizada de que algumas situações podem acontecer no seu pós-operatório. Ninguém quer que aconteçam intercorrências, mas é algo que não tem como prever. É uma reação do organismo da pessoa. Então é importante que ela saiba quais são essas intercorrências e que você também conheça cada uma delas e saiba dar o respaldo para sua paciente e também juntamente com o médico trate para que esse problema seja solucionado. Antes de começarmos esse detalhamento descritivo de cada intercorrência que pode acontecer no pós-operatório da cirurgia de abdominoplastia, manda esse link, aproveita para compartilhar com seus amigos para que eles não percam esse conteúdo rico também aqui com você. A intercorrência que mais acomete as pacientes é a deiscência. Isso acontece quando existe uma abertura da cicatriz. Na abdominoplastia, a cicatriz pode ser parcial ou total, mas em geral é uma cicatriz grande, considerável, e essa abertura é muito perigosa. Muitas vezes as pacientes não fazem repouso, se esforçam, acabam ficando um pouco mais agitadas no momento do pós-operatório, que não é nada indicado. E essa pele que está tentando unir uma borda na outra, ela tem um afastamento, o alargamento. Então é onde existe essa soltura de uma borda com a outra, abrindo então toda a cicatriz. Muitas vezes a paciente acha que é só retornar ao médico que ele vai fazer novamente a sutura, o fechamento, ou seja, dar os pontos. Mas não é assim que acontece. Uma vez que a deiscência ocorre, é preciso que a paciente fique de repouso, tome os medicamentos orientados pelo médico e use também pomadas, né, Carol, para ajudar Pomadas nesse processo. específicas com antibiótico, em geral, o médico recomenda. Então é muito importante seguir as orientações estritamente do médico, porque depois que acontece a deiscência, é um processo longo ali para nova cicatrização e muitas vezes a cicatriz final, ela não fica do jeito que a paciente gostaria. E isso não fica mais tão bonita, né, digamos assim, como se ela tivesse feito um repouso adequado, não tivesse tido essa intercorrência e ficasse tudo bem do início ao fim. E também vale lembrar que muitas vezes o doutor já se comunica conosco para que a gente não atenda essa paciente até que esse processo seja finalizado e tudo esteja cicatrizado para retomar com as sessões de pós-operatório. Exatamente. E aí a gente já entra em uma outra intercorrência que nós falamos sobre a cicatriz hipertrófica. A cicatriz, ela sempre vai existir, né? Não tem como, fez um corte, foi realizada uma cirurgia, né? Acometeu vários tecidos ali, como epiderme, derme, hipoderme, foram vários tecidos trabalhados. Então, essa cicatriz, ela sempre vai existir, mas ela pode ser fininha, linear e no final, né, a coloração também bem similar ao processo final da pele, tentando se regenerar o mais próximo possível da pele original, mas com a deiscência ou mesmo um processo de cicatrização fora do normal, algo genético que a paciente já carrega essa herança, pode acontecer de surgir os queloides ou as cicatrizes hipertróficas na região. Também sempre vamos ter associado ao pós-operatório de abdominoplastia a intercorrência de fibrose. Então, sempre quando o doutor vai operar, deixar essa musculatura mais rígida, fazer toda a sutura do reto do abdômen, ele também vai se atentar no excesso de gordura. Então, ele vai utilizar uma cânula para fazer toda a remoção desse excesso de gordura para que esse abdômen fique uniforme, fique bonito, tonificado. A famosa lipoaspiração. Isso, vai associar a abdominoplastia com a lipoaspiração, para ficar aquela silhueta com um contorno bem bonito. E quando ele vai utilizar essa cânula, que ele faz a inserção da cânula e retira, a inserção e retira, ele vai criando microtúneis. E esses microtúneis, eles vão ser preenchidos por colágeno. É uma estrutura boa do nosso organismo. Só que quando esse colágeno fica endurecido, a gente tem as famosas fibroses. Então, na verdade, a fibrose é um processo de reação natural do nosso organismo. O que acontece que desagrada, né, a paciente é quando ele fica endurecido, porque ela passa a mão sobre a região e ela sente todas essas depressões.
Exatamente. A fibrose ela faz parte da cicatrização, porém ela não deve fazer parte do resultado final da cirurgia, que é aí quando começa a incomodar as nossas pacientes e elas vêm até nós procurando uma solução ali para aquele problema, não é mesmo? Isso mesmo. Também podemos reparar durante o pós-operatório em uma intercorrência chamada seroma. Sempre que o líquido está ali paradinho e bem próximo da cicatriz, a gente já tem o nosso olhar mais atento para isso. É um líquido que nós não vamos conseguir remover com as nossas mãos, com a técnica da drenagem linfática manual. Apenas o cirurgião, fazendo o procedimento de punção com as agulhas e seringa, que vai conseguir fazer essa remoção. Geralmente está associado com dor. A paciente tem desconforto e se queixa naquela região específica de estar com essa sensibilidade mais aguçada. Então a gente não pode fazer essa punção nunca dentro da nossa clínica. Você precisa direcionar ela para o médico ou ela mesma já faz a queixa ao médico para ir lá remover este líquido que está retido naquele local específico, tá? Isso, e sempre lembrando que a gente tem uma diferença grande entre edema, que a gente fala em um acúmulo de líquido mais generalizado, que é normal, né, durante o processo cicatricial da cirurgia plástica. Esse sim pode ir com a drenagem, Esse né? sim, a gente faz a drenagem linfática, nós fazemos o tape, outras associações que são possíveis de ajudar a absorver mais rápido esse edema. E no caso... É visível, né? Exatamente, é bem sessão visível. por sessão, quanto vai diminuindo esse edema, esse líquido? Exatamente. E o seroma, ele já fica encapsulado numa casinha. Então, nós temos uma região mais aquecida, geralmente fica próximo da cicatriz. E acontece também da cicatriz começar a extravasar um pouco de líquido esbranquiçado, que esse é o acúmulo de líquido que é o seroma, tá? Então isso precisa ser realizado um procedimento médico, como a Jéssica falou, para a retirada desse excesso de líquido inflamatório. Isso. Nos primeiros dias também é muito comum as pacientes não sentirem a região onde foi feita a abdominoplastia. Com o passar do tempo, é para essa sensibilidade retornar, porém em alguns casos isso não acontece. É uma insensibilidade que pode perdurar e até mesmo não voltar, porque muitas vezes acontece o acometimento de vasos e nervos. E quando o nervo ele é acometido, ele não se regenera da mesma forma que ele foi criado, né? E é um processo que demora muitos anos e até mesmo às vezes nunca volta. Isso, então elas sempre nos perguntam durante a sessão: nossa, eu não estou sentindo, é comum? Então em um primeiro momento porque teve toda a intervenção cirúrgica e quanto mais perto da cicatriz, menos sensibilidade a paciente tem. Mas é importante você falar que é raro, mas acontece dessa sensibilidade não voltar, tá? Então é um risco que ela assume ao momento que ela realiza esse tipo de cirurgia. E também temos uma intercorrência bem difícil, bem severa, que é a necrose, que é quando existe uma morte do tecido, ou seja, a gente não tem mais o tecido ativo ali naquela região. Infelizmente, por algum tipo de bactéria, por algum tipo de infecção, ou porque o doutor removeu o excesso demais de pele, a situação fica um pouco mais grave, né? Quando o médico, exatamente, quando o médico ele faz ali a marcação cirúrgica, ele precisa fazer um cálculo de quanto de retalho é a quantidade de pele, de tecido que ele vai retirar, tá? Quando a gente fala em tecido, a gente não tá falando só em pele, tá? A gente tá falando em todos os níveis ali. Então, ele faz o cálculo e se ele retira mais do que o cálculo, né, feito, ou ele calculou de uma forma errada, para menos, e acaba retirando um excesso de pele, isso acaba acometendo ali na recuperação. A paciente ela não consegue se endireitar, né? Ela chega completamente curvada no nosso consultório e depois ela não vai conseguindo retomar a postura dela original, isso ocasionando uma série de dores, complicações e aí uma necrose que é o final, que é a morte tecidual. Visivelmente a gente vai enxergar uma cicatriz assim toda preta, coloração bem escura mesmo, tá? A paciente, além disso, ela tem febre, ela tem muita dor, ela tem perca da função. Nós percebemos que a região toda, quando a gente coloca as mãos, ela tá bem aquecida, bem avermelhada. Então, de jeito nenhum a gente vai fazer um procedimento de pós-operatório em um paciente desse.
tem que encaminhar diretamente ao médico, ao pronto-socorro, para que ela faça uso de medicamentos, fique bem fisicamente, né? Pensando primeiramente na saúde, não mais na estética, em uma situação como essa. E aí, após esse processo inicial, existe algumas técnicas para melhorar um pouco tudo aquilo que já aconteceu na pele. Então existe ali lasers que podem ser feitos, tem um processo também de depidação, onde é removido toda esse tecido casca, morto, né? Aquela parte escurecida, esse tecido morto, para que regenere pelo menos um pouco e a cicatriz fique, né, de uma forma assim mais possível, natural possível. E às melhor. vezes até mesmo o médico precisa fazer um enxerto de pele. Isso, né? Aí é o último caso. caso. E lembrando aqui mais uma vez a importância de você ter essa relação com o médico, essa relação próxima, porque uma vez que acontece esse tipo de intercorrência, nós precisamos ligar imediatamente para o cirurgião, até mesmo a paciente fazer isso, mas que seja direcionado imediatamente a um pronto-socorro ou que ele tome as devidas providências e a gente não atenda de forma nenhuma nesse caso. De todas as intercorrências, essa é que vocês precisam ter um olhar, né, mais aguçado, porque é algo que coloca mesmo em risco a vida do paciente quando não tratado imediatamente. A gente não vai pensar ali só na cicatrização. O principal ali que a paciente está correndo é o risco de vida. Exatamente. Então é muito comum a gente ver inchaço, até o seroma, né? Como vocês viram, é algo mais simples, porque a gente só tem o procedimento de punção. Essa parte toda, a gente já tem uma visão um pouco mais simplificada de que vai dar tudo certo, né? Agora, a necrose já é algo que a gente fica em alerta total, porque põe em risco a vida do paciente. E para finalizar, nós temos os hematomas, que são aquelas marcas bem arroxeadas, né, que podem ficar por toda a região. Conforme vai passando os dias, a coloração vai mudando, pode ficar um pouco amarelado também. Em geral, a paciente não sente dor por ter os hematomas, né? A gente não às vezes sente, olha e fala, nossa, assusta, mas a paciente não sente dor, tá? E não pode tomar sol de jeito nenhum com hematoma, porque senão isso pode gerar também manchas. Uma vez que ela tomou sol com essa mancha que é decorrente do pigmento de sangue, não volta mais. É muito difícil a gente conseguir voltar à coloração natural da pele dela. É uma mancha por hemosiderina, que é o pigmento do sangue, que dá coloração também à nossa pele. Então essas foram as principais intercorrências que citamos para vocês. É importante que você seja um profissional com esse olhar aguçado, que você sempre preste atenção ali no seu paciente, foque no que você está fazendo, tenha concentração naquilo, porque isso vai garantir um pós-operatório seguro. Nós falamos sempre em ter esse olhar clínico, porque muitas vezes nós vemos ali, de 7 a 10 dias é a primeira fase, a segunda fase. Nós sempre temos que olhar o nosso paciente como um todo, porque nem sempre é exatamente como está descrito na literatura. Nós temos muita experiência na área, nós já vimos quase todas essas complicações em consultório, então nós estamos aqui para falar para vocês e abrir para vocês a forma como nós atendemos, como nós fazemos, né? Tivemos com toda essa experiência o nosso olhar clínico. Então tenham isso também, com a experiência vocês vão adquirir, tenho certeza. Com certeza. E também é importante a gente ressaltar o quanto é lucrativo, né, termos esse procedimento dentro da nossa clínica. Então, clínicas de estética geralmente tem aquele menu de serviços básico, a drenagem linfática manual, clássica, outros procedimentos que são, querendo ou não, mais simples, né? Agora, quando a gente tem essa parte do pós-operatório, a gente pensa no primeiro ponto, que é o investimento que o paciente já fez para realizar essa cirurgia. Cirurgias plásticas não são muito baratas, então o paciente ele já se preparou 1, 2, 3 anos antes para realizar esse sonho, para buscar essa melhora da autoestima, tratar aquilo que o incomoda. Então, quando o doutor solicita que ele faça o pós-operatório, ele não hesita, porque é o que vai complementar a cirurgia que ele fez. Então, uma vez que isso acontece, fica muito fácil quando você já tem a parceria firmada com esse médico, porque na alta do paciente ele já vai fazer essa indicação para você. O paciente já está conscientizado da importância que isso tem, ele já sabe o investimento que ele fez até ali e não é agora, no processo final, que ele vai ser errôneo, que ele vai deixar de cuidar. Então acaba sendo muito fácil esse paciente vir até você, fechar com você as sessões de pós. E aí a gente tem uma conta básica que a gente faz, que em média R$40 por sessão, né, entre descartáveis, de custo, a gente tem por atendimento, por sessão de paciente.
E aí esse paciente geralmente vai ser orientado a fechar 10 sessões. Aqui na nossa região a média é de R$ 150 a sessão. Então, R$ 150 a sessão, vezes 10 sessões, que é o que geralmente os médicos pedem, nós temos um custo de R$ 1.500. Menos R$ 40 de custo por sessão, vezes 10 sessões, são R$ 400. Então, R$ 1.500 que você vai receber do seu paciente, menos R$ 400 que você vai gastar para atendê-lo, você teve um lucro aí de R$ 1.100. E você não vai atender um paciente no mês. Esses médicos, eles fazem cirurgias diariamente. Então, vamos colocar que pelo menos 10 pacientes fechem com você. Nós já temos aí 10 pacotes em um custo médio de R$ 1.100 de recebimento que você vai ter. Então, a gente está falando de mais de R$ 10.000 girando no faturamento do seu negócio. Então, é lucrativo sim, é rentável sim e agrega muito valor. Isso é só uma estimativa, isso depende do preço que é cobrado na sua região. É legal você fazer uma pesquisa de mercado, né? Exato. E essa educação financeira, essa continha muito básica pode te render muitos lucros. Então agora é o momento mais importante que eu quero que você preste atenção. Especial, hein? Muito especial. A abertura do nosso curso VIP de pós-operatório em cirurgias plásticas. Exatamente, um curso online com muitos módulos, recheado de conteúdos, todinho com embasamento científico, tudo para que vocês tenham mais informações, porque não vamos mostrar lá só sobre abdominoplastia como nós falamos até aqui. Não. No curso nós temos todas as cirurgias detalhadas, vários bônus para vocês também, como marketing, imagem pessoal, boas práticas, aromaterapia, tudo para agregar valor no atendimento, porque o cliente ele não está buscando só um pós-operatório, ele está buscando um acolhimento também ao entrar na sua clínica. Exatamente, nós falamos muito em proporcionar uma experiência para o seu paciente. Então, não percam, façam a inscrição de vocês vão ver o tanto de conteúdo que tem aqui e nós disponibilizamos também uma mentoria para os 10 primeiros alunos aqui do curso. Com apenas um paciente fechado, vocês conseguem recuperar completamente o valor investido nesse curso e ainda ter lucro. Bom, pessoal, a nossa semana da abdominoplastia fica por aqui. Nós agradecemos a presença de cada um de vocês, mas eu e a Jéssica queremos falar para vocês o mais importante. Aqui foi só uma amostra do que é todo o nosso curso. E aqui eu quero chegar no ponto principal com vocês. Nós vamos abrir as inscrições para o curso de pós-operatório em cirurgias plásticas descomplicado. Nós temos o curso todo online, dividido em módulos, com teoria, com prática, tudo com embasamento científico feito especialmente para você. Além disso, nós temos 1 hora de consultoria para que vocês tirem todas as dúvidas e já saiam atendendo as suas pacientes sem problema nenhum, aumentando muito mais o faturamento do seu negócio, da sua clínica de estética, do seu spa. Então não perca tempo, se inscreva, porque as inscrições são limitadas e também o preço é diferenciado para esse lançamento. Após esse período, não vai ser possível realizar a compra do curso e também o preço mais para frente vai ser outro valor, tá bom? Então, somente agora, se você se inscrever, vai aproveitar esse preço promocional, que vai ser um investimento na sua vida profissional, para que você aumente muito mais ainda o seu faturamento e conquiste parcerias médicas, novas pacientes e saia fazendo muito sucesso por aí, que é o que nós realmente desejamos para vocês, tá bom? Então aqui fica o link para as inscrições e aguardamos vocês lá. Um grande beijo!